Então, vamos lá, continuando, só recapitulando. Então, a indústria lançou, né, o medicamento lá na fase 3, registrou, e na fase 4 ela lançou esse medicamento para o mercado, e aí então nós estamos diante do medicamento de referência, ou seja, é o primeiro medicamento com essa formulação a ser lançada, tá? O medicamento de referência, ele também pode ser conhecido como medicamento original ou medicamento ético, tá? Esse termo original é complicado porque parece que qualquer outra coisa que for vir é falso, né? Então, por isso que a gente usa mais o termo de referência, mas eu coloquei porque de repente vocês podem encontrar essa informação, tá bom? E ele é exclusivo, então, da indústria por um determinado período de tempo. Passando esse período de patência, de 10 a 20 dias, de 10 a 20 anos, a indústria perdeu essa patente e outros laboratórios podem agora produzir o mesmo medicamento. Aliás, é o que as outras indústrias mais esperam. Por quê? Porque todo investimento, todas as pesquisas, a parte mais difícil, essa indústria fez. E ela teve esse período de 10 a 20 anos para recuperar todo o seu investimento, né, financeiro. Então, durante esse período, exclusivamente foi dela, todo o lucro dessa indústria. Passou essa patente, agora os outros laboratórios podem produzir o mesmo medicamento, só que com uma vantagem, né? Todas as pesquisas já foram feitas, então o outro laboratório, as outras indústrias, ficam mais fáceis de produzir o medicamento. E aí nós estamos diante do medicamento genérico, né? Então, o medicamento genérico surgiu em 1999. A lei que rege o medicamento genérico é essa lei 9.787 de 99, tá? Então, isso daí vocês vão estudar lá na legislação, o que é essa lei, tá? Isso para quem vai prestar concurso público, essa lei é extremamente importante, tá? Geralmente o concurso pergunta, né, em qual ano ou qual é a lei que rege a comercialização do medicamento genérico. Então, essa lei aqui, 9.787 de 1999. Então, de 99 para cá, de 1999 para cá, existe o medicamento genérico. O que é esse medicamento genérico? Então, acabou a patente lá do laboratório que começou as pesquisas, certo? Então, eu posso permitir que outros laboratórios façam esse medicamento genérico. O medicamento genérico, ele nada mais é do que uma cópia fiel, idêntica do medicamento de referência. Ele tem que apresentar o mesmo princípio ativo, a mesma dose, a mesma via de administração, a mesma formulação. O que seria essa formulação? O mesmo excipiente, o mesmo corante, o mesmo conservante, o mesmo sabor, a mesma cor, tá? Então, ele tem que ser exatamente igual ao medicamento de referência. Não pode ter nenhuma diferença, tá? A única coisa é que, por ele ser, então, um genérico, eu não vou poder utilizar o nome comercial que aquela indústria deu. Por quê? Porque senão seria plágio. Já existe um medicamento com aquele nome e agora eu vou lançar o mesmo medicamento com o mesmo nome? Não. Então, o medicamento genérico, ele é uma cópia fiel do medicamento de referência, porém, sem o nome comercial, tá? Quando eu falo que o medicamento é uma cópia fiel, eu tenho que comprovar, não adianta eu só falar. Eu vou pegar então esse mesmo princípio ativo, vou colocar nessa dose, misturar com esse recipiente, invasei, rotulei, tchau. Não é bem assim. Eu tenho que submeter esse medicamento genérico em testes para comprovar a eficácia, tá? Um dos testes mais conhecidos e mais importantes é esse teste de bioequivalência. O que esse teste de bioequivalência faz, tá? Então, ele vai demonstrar que esse medicamento genérico, ele tem as mesmas características do medicamento de referência. As características que eu falo são as características farmacodinâmicas e farmacocinéticas, ou seja, é exatamente o
caminho e os efeitos que esse medicamento, que esse fármaco faz no medicamento de referência, vai ter que fazer no medicamento genérico. Para esse teste, então, onde comprovo essas características farmacodinâmicas e farmacocinéticas, eu dou o nome de teste de bioequivalência, tá? Então, olha só, eu tenho que ver se esse fármaco que eu estou utilizando, que agora eu vou fazer o medicamento genérico, ele tem o mesmo tempo de meia-vida que o medicamento de referência. Amanda, o que é tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da dose do medicamento que foi administrada esteja presente na corrente sanguínea. Então, vamos lá. Um medicamento de 10 miligramas. Quanto tempo demora para esse medicamento de 10 miligramas ter metade da sua dose na corrente sanguínea? 5 miligramas. Ah, demora 1 hora. Então, eu entro com a medicação 10 miligramas. Depois de 1 hora, eu posso fazer o exame clínico, né? Posso fazer um exame de sangue e eu vou verificar que tem 5 miligramas correndo, fazendo efeito lá na corrente sanguínea. Isso chama tempo de meia-vida, tá? Depois de quanto tempo tem metade daquela dose? Então, daqueles 5, agora tem 2,5. Ah, daqui mais 1 hora. Então, isso é tempo de meia-vida. Tudo bem? Então, o tempo necessário para que metade da dose administrada esteja presente na corrente sanguínea. Quando eu faço lá as fases 2 e 3, lá na fase clínica, eu também observo esse tempo de meia-vida do fármaco que está sendo estudado. Então, o medicamento genérico, ele também vai ter que apresentar o mesmo tempo de meia-vida, tá? A mesma via de administração, se é via oral, se é via por injetáveis. A metabolização vai passar pelo fígado? Não vai. Tem que ser a mesma via de metabolização que o medicamento de referência. E a via de excreção? Por onde eu vou excretar? Por onde eu vou eliminar esse medicamento, né? Os metabólitos formados pela urina, pelas fezes, pelo leite. Então, tem que ser uma cópia fiel, idêntica. Por isso que é igual. Por isso que quando a gente afirma que o medicamento genérico é a mesma qualidade, a mesma eficácia, a mesma segurança que o medicamento de referência, é verdade. Então, por isso que nós devemos acreditar, né, confiar no medicamento genérico. É o mesmo, ele passou pelos mesmos, ele apresenta, né, as mesmas características que o fármaco presente do medicamento de referência. Ele é bioequivalente, tá? Ele é igual. Então, olha só, quando os resultados são iguais ao do medicamento de referência, nós podemos afirmar que o medicamento genérico é bioequivalente ao de referência. É igual, tá? Qual que é a diferença? Vai ser embalagem, rótulo, tá? Somente isso. Então, olha só, pus aqui um esqueminha para que vocês possam entender. Peguei aqui uma caixinha, tá? Amoxicilina. A amoxicilina é um antibiótico, certo? Então, eu tenho ali como referência, por exemplo, o Amoxil. Não sei se vocês já ouviram falar, já conheceram. O Amoxil foi o primeiro a ser lançado. Então, ele é o medicamento de referência. Acabou a patente, 20 anos depois, vamos lançar um medicamento genérico. Então, eu não vou poder lançar com o nome Amoxil. Por quê? O nome Amoxil é o nome comercial que aquele laboratório deu. O medicamento genérico, ele vem expressando o nome do princípio ativo, o nome do fármaco, ó, amoxicilina. Então, os medicamentos genéricos não têm marca, os medicamentos genéricos não têm nome comercial, eles têm que vir expressando o nome do princípio ativo, do fármaco em questão, tá? Tem que vir também relatando o que é um medicamento genérico. Olha só, eu tenho que expressar no meu rótulo, na minha embalagem, que é um medicamento genérico e o número da lei. A legislação pede isso, tá? Então, esse é o medicamento genérico, Lei 9.787 de 99, tá bom? Eu informo qual que é a dosagem, qual que é a forma farmacêutica, quantas cápsulas, comprimidos, quantos ml, tá? Então, eu informo aqui qual que é a forma farmacêutica. E todo medicamento genérico, por lei, ele tem que vir essa tarja amarela com esse G bem visível, relatando medicamento genérico, tá? Então,
É isso que é o medicamento genérico. Ele é uma cópia fiel do medicamento de referência, porém sem o nome comercial. E ele é exatamente igual. Todas as características farmacodinâmicas e farmacocinéticas do medicamento de referência têm que estar no medicamento genérico. É idêntico. Tudo bem? Então, olha só. Medicamento similar. O que é o medicamento similar? Até 1999 não se tinha medicamento genérico, então era medicamento de referência e quando acabava a patente vinha o medicamento similar. O medicamento similar, ele também é uma cópia do medicamento de referência, mas eu posso fazer algumas alterações. Então, eu posso mudar a forma farmacêutica, né? Então, o formato da forma farmacêutica. Aquele laboratório, ele faz um comprimido vermelhinho. Para eu não plagiar, já que eu vou lançar um medicamento similar, eu vou fazer um comprimido amarelinho, tá? Então, eu só mudei a cor ou o formato da forma farmacêutica. Ah, é um xarope. O referência lançou no sabor de morango. Ah, eu vou lançar no sabor de uva, tá? Então, não é uma cópia fiel. O genérico, não. O genérico, ele tem que ser uma cópia fiel ao medicamento de referência. Se o xarope referência é sabor morango, o genérico também vai ter que ser sabor morango, tá? Então, não pode mudar. O similar, a gente consegue ter essas alterações, tá? Essas variedades, tudo bem? Só que, perdão, não é porque ele é similar e não é porque ele fez alguma alteração, né, na farmacotécnica desse fármaco, que ele também não vai ter que ser submetido ao teste de bioequivalência. Ele também vai ter que fazer os mesmos testes, tá bom? Então, o mesmo teste de bioequivalência, tanto o medicamento genérico quanto o medicamento similar são submetidos. Para que eu tenho que submeter? Para comprovar que aquele fármaco que eu estou usando tem a mesma segurança que o medicamento de referência me passa. Tudo bem? Nós da drogaria, pela legislação, vocês verão isso lá na matéria de legislação farmacêutica, nós não podemos trocar medicamento de referência por medicamento similar, tá? Eu não posso trocar. A legislação me impede disso. Eu posso fazer a troca do medicamento de referência apenas pelo medicamento genérico. Nós falamos que o medicamento de referência e o medicamento genérico são intercambiáveis, ou seja, eles podem ser trocados. Então, se o médico prescreveu, por exemplo, amoxil na receita, eu posso oferecer para o meu paciente amoxicilina genérico, tá? Por quê? Porque ele é uma cópia fiel do medicamento de referência. O mesmo conservante, exemplo, o mesmo conservante que tem lá no de referência, tem no genérico. Amanda, mas eu não posso trocar pelo similar? Não, porque o similar, ele tem o quê? Variações. De repente, aquele conservante poderá diminuir a ação do medicamento ou desenvolver uma ação alérgica, né, em determinados pacientes. Então, o medicamento similar, não é que ele não é seguro, ele é seguro, ele passou pela vigilância sanitária, a vigilância comparou os resultados da bioequivalência, viu que vai desenvolver uma segurança, né, traz uma segurança para o meu paciente, só que ele não é uma cópia 100% fiel do medicamento de referência. Então, pela ética, eu não posso trocar o medicamento similar. O médico prescreveu o medicamento referência. Eu, como profissional, como ética profissional, eu só posso trocar pelo medicamento genérico. E eu tenho que avisar o meu paciente, eu não posso simplesmente trocar. O paciente tem que sair da drogaria sabendo que houve uma troca, tá? Então, o paciente tem que estar sempre ciente. A gente não pode simplesmente trocar e falar, vai, toma, confie, pronto, acabou. Não, a gente tem que ter ética e informar o paciente. E o paciente também não é obrigado a aceitar, tá?
tá? A gente, lá no balcão da drogaria, a gente explica, fala que é o mesmo medicamento, que é a mesma segurança, mas tem paciente que não aceita a troca, ele quer o medicamento referência, então vai medicamento referência. Já tem aquele outro paciente que não, que quer tudo genérico, ele já entrega a receita falando, quero genérico, tá? Isso é particular de cada um, a gente não pode interferir, tudo bem? Passei aqui um esqueminha geral, então, para que a gente possa comparar. Então, olha só, medicamento de referência, ele tem uma marca, um nome comercial, né? Então, ele foi aquele primeiro a ser lançado no mercado, tá? Então, é aquele que tem a patente por um determinado período de tempo, de 10 a 20 anos. O medicamento genérico, ele não tem o nome comercial, ele expressa o nome do princípio ativo e a embalagem obrigatoriamente tem que vir expressando a letra G e a lei, né, que fala que ele é um medicamento genérico. Cópia fiel, idêntica, tá bom? As mesmas formulações, as mesmas características do medicamento de referência. E eu tenho um medicamento similar, né, que ele também é uma cópia do medicamento de referência, porém com algumas variações, e essas variações geralmente são na farmacotécnica. Eu mudo o sabor, eu mudo o formato, eu mudo o rótulo, né, outro nome comercial, porque senão vai ser plágio. Então, esses são os 3 tipos de medicamento aí que nós encontramos. Coloquei uma fotinho, a mais clássica de todas, tá? Vamos lá. Novalgina, todo mundo conhece a Novalgina. Novalgina é um nome comercial. Qual que é o princípio ativo? Qual que é o fármaco? Dipirona sódica, tá? Sódica ou monohidratada, mesma coisa. Quem é que lançou isso daqui? O laboratório Sanofi. Sanofi foi o primeiro laboratório a lançar a dipirona com o nome Novalgina. Durante 10, 20 anos aí só se tinha Novalgina, tá? Aí, acabou a patente, veio um laboratório chamado Behring e lançou o Anador. Olha só, o Anador, nome comercial. Do que ele é feito? Qual que é o princípio ativo? Dipirona, tá? É o mesmo princípio ativo do que a Novalgina, o mesmo, tá? Dipirona. O que mudou? Mudou o nome comercial. Aqui é Novalgina, aqui é Anador. Referência similar, tudo bem? O que eu posso ter mudado aqui? Eu mudei, né? O rótulo, o nome comercial e, de repente, o sabor. O volume é o mesmo, ó, 20 ml, 20 ml. A dosagem tem que ser a mesma, dipirona 500 mg, dipirona 500 mg. Tem gente que fala que a Novalgina é mais amarga do que o Anador. Então, eu estou diante de um medicamento similar, né? Eu só mudei alguma característica. Pode ser visual, que é outro rótulo, ou característica farmacotécnica, o sabor, por exemplo, tá? Medicamento genérico. Então, olha só, dipirona genérica. Essa dipirona é cópia fiel da Novalgina, do medicamento de referência. É aqui que existe a cópia fiel. O medicamento genérico sempre vai ser cópia fiel do medicamento de referência, não do similar. Então, olha só, dipirona monohidratada, mesmo princípio ativo, então eu não relato propaganda, né, marca, 500 mg, que é a dosagem, né? Olha lá, medicamento genérico, tá? Olha lá o G na tarja amarela. Aqui não dá pra gente ler, mas tá, medicamento genérico, Lei 9.787 de 99, tudo bem? Medicamento referência, medicamento similar, medicamento genérico. Aí alguém pode perguntar para mim, por que a diferença de valores? Por que genérico é bem mais barato do que o medicamento de referência? A resposta, gente, está lá na fase pré-clínica e clínica. O medicamento de referência levou anos para pesquisa, investimento para pesquisa, né? Investimento na hora de lançar, porque também lançou o medicamento, eu tenho que fazer com que a classe médica conheça essa medicação. Então, vamos investir em marketing. Tudo isso é dinheiro.
A partir do momento que eu lanço um genérico, eu preciso fazer toda aquela fase pré-clínica e clínica novamente, que demorou 10 anos? Não, as pesquisas já estão feitas, né? Quando cai a patente, é aberta, é exposta todos os resultados daquelas pesquisas. Então, fica mais fácil, mais viável para que o outro laboratório consiga a produção desse medicamento. Então, vai menos dinheiro, menos investimento. É claro que o custo vai ser menor. A mesma coisa com o medicamento similar. Né? Eu não precisei investir nas pesquisas, as pesquisas já estavam feitas. Eu entreguei para o laboratório essa pesquisa já feita. Certo? Eu sei que é um monte de informações novas para vocês, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai entrando nesse mundo farmacêutico, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, só me chamar, só perguntar que a gente conversa e esclarece, tá bom? Obrigado, gente. Beijos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.